Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, professores de escola bíblica dominical, nossos irmãos que são alunos assíduos da EBD, a paz do Senhor Jesus. Eu venho, nesse momento, compartilhar com vocês a aula desse domingo da nossa classe de jovens, que é a lição de número 5, que tem como tema Instruções para os Pastores. O texto bíblico desta lição está registrado na carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3. No seu capítulo de número 3, a partir do seu versículo 1 ao versículo de número 7. Mas nós vamos nos deter somente apenas um versículo, que Paulo diz assim no versículo 1: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nessa lição nós temos aqui alguns pontos para ser abordado e alguns pontos que você, professor, deve abordar também de forma sucinta, de forma teológica e de forma conhecedora do assunto, ensinando aos alunos, aos nossos jovens irmãos e irmãs, a que tipo de instrução que Paulo dá a Timóteo com relação ao pastorado. Então nós vamos comentar nesses minutos sobre o perfil dessa liderança, segundo o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Um outro ponto que nós iremos abordar é essa instituição do ministério. E a terceira coisa que nós vamos abordar são as qualificações pastorais. Qualquer pastor, qualquer indivíduo que está à frente da igreja, ele precisa ter algumas qualificações, ele precisa ter algumas características que a própria Bíblia, ela mostra-nos qual contexto está e qual informação e qual qualificação essa pessoa precisa ter. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que observar nesta lição sobre as instruções para os pastores, a nossa lição para os jovens, a primeira coisa que nós precisamos destacar e entender, e precisamos instigá-los e perguntar aos nossos jovens, às nossas jovens, o significado de desejar. Paulo vai dizer aqui a Timóteo, até porque nós vamos estudar aqui a missão de Timóteo na cidade de Éfeso. Paulo, quando escreve a sua primeira missiva, a sua primeira carta para Timóteo, Timóteo estava com uma grande missão na cidade de Éfeso. E veremos que esta missão que Paulo vai escrever, que Paulo vai deixar registrado, que Paulo vai orientar a Timóteo no quesito pastoral, essa missão ela é dada exclusivamente a pastores. Esta missão ela é dada exclusivamente para essa classe de pessoas chamadas e vocacionadas para tal negócio como líder. Por isso que Paulo ele foi bem dedicado nas suas escritas, Paulo foi bem um entusiasta na sua escrita, na sua missiva, de forma irrepreensível, de forma amorosa a Timóteo. Então, o texto áureo, ele começa dizendo: esta é uma palavra fiel e também verdadeira. Se alguém deseja. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é a palavra desejar. Então, Paulo escreve a Timóteo, a primeira coisa que ele fala, se alguém deseja. A palavra desejar aqui, no grego que Paulo escreve, é desirete. A palavra desirete no grego significa aquele ou o que se faz de forma voluntária, ou seja, o que se faz voluntariamente. Aqui nós podemos já destacar que todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que tem um desejo profundo, um desejo
extraordinário em servir a Cristo de forma ministerial, que entende o chamado pastoral, ele é uma pessoa que deseja. E esse desejo, ele está inserido dentro de uma vontade voluntária, dentro daquilo que se faz voluntariamente. O pastorado, ele nada mais é que um ser pecador, um indivíduo também que peca, porém, além de ser voluntário, esse desejo ardente ministerial está dentro dele, não porque ele quer, não porque ele precisa, mas é que esta voluntariedade, ela está inserida dentro dele pelo próprio Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer, se alguém deseja, se alguém quer ser um voluntário, se alguém quer se passar por um voluntário, o episcopado. Então, a tradução grega aqui está dizendo para nós o seguinte, a palavra desejar é desirete, que significa aquele que faz voluntariamente. Então, o texto já começa a falar-nos do voluntariarismo, da voluntariedade, do voluntário, do desejo de fazer além daquilo para o reino. Então, Paulo vai dizer assim, se alguém deseja o episcopado. A segunda coisa que eu quero abordar e que você precisa também abordar na sua sala, abordar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, é o sentido da palavra episcopado. O que é o episcopado? Então, Paulo vai dizer, esta palavra é uma palavra fiel. Maravilha, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a orientação paulina através do Espírito é uma fiel palavra. Segundo, alguém, um indivíduo que deseja, que faz além da sua voluntariedade, além daquilo que ele já produz de ser um voluntário. Deseja o episcopado. A palavra episcopado, ela vem de bispo. Marque isso. A palavra episcopado, ela vem de bispo. Bispo vem da palavra grega episkopos. A palavra grega episkopos, ela vem de serviço, ela vem de presbitério, ela vem também da palavra, podemos extrair no grego, diáconos, do fato de servir, significa ancião, significa servo, significa ministro, significa pastorado. Então, a palavra episcopado, ela vem de bispo. Bispo vem da palavra grega episkopos. Episkopos, traduzindo do grego para o português, significa presbítero, significa ancião, significa servo, significa pastor. Também podemos extrair dessa palavra bispo, a mesma palavra que usamos, como eu disse, diáconos, de serviço ao reino de Deus. E essa palavra episcopado, essa palavra grega episkopos, refere a um indivíduo, se refere a uma pessoa que se encontra em uma posição, registre isso, refere-se a uma pessoa que se encontra na posição de um supervisor. Paulo, quando escreve isso a Timóteo, Paulo está dizendo que Timóteo está na função de episcopado, na função de bispo, na função do episcopos, do presbitério, do líder, do servo, do pastor, que se refere à pessoa que se encontra na função de supervisionar, na função de olhar, monitorar, orientar, direcionar uma congregação cristã. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3 e também no versículo de número 1. E é interessante, meus amados, que pastores, bispos,
conforme você queira chamar, conforme a Bíblia aqui está nos dizendo, o episcopos do grego, são líderes que não são escolhidos por homens. São pessoas que elas não são escolhidas porque têm um alto poder aquisitivo, ou porque ela tem grandes empresas, ou porque ela fala bem, ou porque ela está junto com os outros pastores. Pelo contrário, esse episcopos, esse episcopado, esse bispo, esse presbítero, esse pastor, ele é um homem escolhido por Deus para cuidar daquilo que não é dele. O pastor, ele é chamado, vocacionado, escolhido por Deus para ser um indivíduo, para cuidar de algo que não é dele, para cuidar do rebanho de Cristo, para cuidar da igreja de Cristo, para ensinar a igreja de Cristo, na função de pregar a palavra de Deus, ensinar o rebanho, dar comida fresca ao rebanho de Cristo, não dele. Por isso que nós sabemos, e é interessante você observar isso e trazer à tona e dizer que nenhuma igreja ela é dada para pastor. Negativo. O pastor nenhum é dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. A Bíblia diz que Deus concede pastores para a igreja, não igreja para pastores. Deus concede pastores à igreja. Então, bendita é a igreja, abençoada é a igreja. O crescimento poderoso desta igreja virá através de Cristo e através de um homem, de um indivíduo que foi vocacionado, que foi chamado para exercer o ministério pastoral, para produzir no reino, na igreja, na congregação que está sob a sua responsabilidade, ao tempo determinado por Deus. Esse tempo, ele precisa produzir no reino, ensinando, orientando, direcionando, pregando a Bíblia para que a igreja consiga crescer e ser bem alimentada. A função do pastor, além de ensinar, além de pregar, além de conceder auxílio e atendimento às ovelhas do rebanho de Cristo, o pastor também ele tem a necessidade, ele tem a obrigação de espantar bodes que estão no seio da igreja, de espantar heréticos que estão no seio da igreja, de botar para correr aqueles que estão fora do contexto escriturístico, aqueles que não são a favor da Bíblia Sagrada. O pastor vocacionado, ele é o maior defensor da Sagrada Escritura. Pois bem, meus amados, nós começamos agora a entender, em primeiro lugar, qual o perfil dessa liderança. O primeiro perfil dessa liderança, segundo está registrado na nossa revista, é o perfil relativismo moral deste indivíduo. Nós vivemos um tempo que nós conhecemos como o relativismo moral. Pessoas relativistas, pessoas com rejeição e negação de valores e também de verdades absolutas. Nós vivemos no tempo, meus amados, do chamado relativismo, pessoas relativistas. Mas se nós analisarmos, não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Essa é uma reação muito comum que nós encontramos nos dias a dia, que nós encontramos dentro das nossas igrejas, né? Pessoas relativistas, quando se deparam com algum texto bíblico, por exemplo, esse de 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 1, né? Os ensinos do apóstolo Paulo aqui já eram um ensino desafiador, em tempos desafiadores, naquele contexto que Paulo escreve a Timóteo. Paulo estava preso, aguardando julgamento, sabia que ia morrer.
E para nós hoje, são ainda mais complicados, são ainda mais complexos, são ainda mais desafiadores diante de um grande afrouxamento anormal, com muitas acomodações, muitas fraquezas e desejos pecaminosos. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente de Paulo, anos diferentes, porém o contexto parece que se repete nos nossos dias. O relativismo, pessoas acomodadas, as pessoas não querem mais nada do reino, não querem saber nada do reino, não querem ter compromisso com a igreja, não querem ter compromisso com os trabalhos que são administrados, que são concretizados e que são realizados na própria igreja local. É o período que nós estamos vivendo. A segunda coisa que essa liderança precisa ter, o pastor, o bispo, o perfil desse líder, ele, em segundo lugar, ele precisa ter o compromisso com as escrituras sagradas. Todo pastor chamado por Deus, ele precisa ser um grande conhecedor das escrituras. Ele precisa saber as escrituras. Ele precisa conhecer um pouco da teologia bíblica. Ele precisa conhecer sobre exegese. Ele precisa conhecer sobre a hermenêutica, ele precisa conhecer homilética, para que não venha usar o púlpito da sua congregação, da sua igreja, e usar o microfone para um desabafo, usar o microfone para ofender algumas pessoas, mas que ele venha usar o microfone para ensinar as Escrituras, pregar o Evangelho, ensinar a Bíblia Sagrada da forma que precisa ser ensinada. Então, o segundo compromisso que esse líder, pastor, bispo, ele precisa ter é o compromisso com a Sagrada Escritura. O perfil dos líderes que nós estamos vendo, o perfil do líder que precisamos ser, tanto eu que hoje exerço a função pastoral, como você que vai um dia exercer esta função, deve estar de acordo com a Bíblia Sagrada, deve estar de acordo com a Palavra de Deus. São grandes desafios que nos forjam, são grandes desafios que nos cercam, são grandes os desafios que nos afrontam. E esse pastor, essa pessoa, esse líder, ele precisa estar compromissado com a Escritura. Ele precisa estar inserido no contexto escriturístico e conhecer a Bíblia Sagrada. E através desse grande ensinamento de Paulo e através desse tempo que nós estamos vivendo, um tempo trabalhoso, não é verdade? Deus sempre submeteu, irmãos, a profundas provas os homens que ele escolheu para servi-lo. Deus sempre fez isso, em provar aquele que ele o chama. Paulo, por exemplo, foi um desses. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Timóteo, por exemplo, ele também, seguindo os mesmos caminhos de Cristo e de Paulo, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 3 e 4, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12, e também Paulo vai escrever a Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 22, essa importância do conhecimento bíblico. Deus, meus amados, ele tem concedido, eu vou me dizer a nós, porque eu estou inserido no contexto pastoral, Deus, ele tem dado a nós líderes valorosos, líderes honrosos, porque essa excelente obra de quem deseja a voluntariedade é uma obra de excelência, é um chamado muito excelente, é um chamado que a recompensa ela não vem dos homens, a recompensa ela vem do próprio Cristo. E Deus ele tem dado esses valores a todos nós, a qual nós precisamos respeitar os nossos pastores. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Eu vou dizer uma coisa para você que está nos ouvindo, você que vai ensinar
essa aula no domingo na classe dos nossos jovens, que nós precisamos incentivar jovens, moços, a ter o desejo do ministério pastoral, a ter o desejo de ser voluntário em servir a Cristo no ministério. Porém, precisa aprender algo muito importante que eu aprendi desde a minha meninice, que é o respeito ao seu pastor, que é a honra que você dá ao seu pastor. Se você respeita o seu pastor hoje, pode ter certeza que se amanhã ou depois você for um pastor vocacionado por Deus, as pessoas vão te respeitar. Se você sempre honrou o seu pastor, pode ter certeza que um dia alguém vai te honrar. Nunca desrespeite o seu pastor, nunca falta com respeito o seu líder, porque uma pessoa vocacionada é uma pessoa que está ali de forma voluntária, que ora pela sua vida, para que você prospere em todos os sentidos. Deus tem dado aos pastores graça. Eu sempre gosto de dizer, Deus ama os pastores. Deus pega as causas dos pastores. Deus tem algo especial com os pastores, porque os pastores são voluntários e não estão ali para fazer aquilo que eles querem, estão ali para fazer aquilo que Deus ordena eles fazerem. Trate com respeito, com gratidão, ore pelos seus pastores, ajudando os seus pastores nas mais difíceis tarefas, não tentando destruí-lo, mas faz com que o reino cresça juntamente com o seu pastor. E a terceira coisa que Paulo vai dizer a Timóteo, e que nessa revista ela se destaca aqui para nós, na classe de jovens, é o terceiro desejo aqui, o terceiro perfil desse líder, que precisa ser desejo pelo episcopado. Como eu disse lá no início, né, o significado e a definição da palavra desejo, né, que a palavra desejo no grego é desirete, que se faz de forma voluntária. Então a lição vem tratar sobre esse desejo pelo episcopado, né? Se alguém deseja, é uma excelente obra que deseja. Se alguém deseja, é alguém que é um voluntário, é alguém que está disposto a sofrer por Cristo e também sofrer pela Igreja de Cristo. E para terminar, a revista ela vem tratar também aqui conosco sobre a instituição deste ministério e como que deve ser esta estrutura. Por exemplo, as cartas pastorais, elas contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial que a igreja alcançou já no primeiro século, por exemplo, principalmente como resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias. Então, a instituição deste ministério é uma instituição de estrutura organizacional. Toda igreja tem a sua estrutura, ela tem a sua organização, ela tem os seus obreiros, ela tem os seus líderes, ela tem os seus departamentos, e tudo anda de forma tranquila, soberana, porque Cristo é o que governa a igreja. O pastor lhe é direcionado e é orientado pelo Espírito Santo para que essa organização igreja, ela siga de forma poderosa até o encontro de nosso Senhor. E nós já falamos da parte do episcopado também, a sua definição, episcopos no grego, né? E as qualificações que esse pastor precisa ter. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo e ele com certeza tem dons ao longo da sua jornada ministerial concedida através do Espírito Santo. E para terminar a aula de domingo da classe dos nossos jovens, esse homem, essa figura pastoral, ele precisa de algumas qualificações, de alguns aspectos que a própria Bíblia ela vai nos mostrar.
no capítulo 3, por exemplo, aí de Timóteo. Primeiro, esse homem precisa ser irrepreensível. A palavra irrepreensível, ela vem do grego anepileptos. Anepileptos. Esse termo grego significa que não se pode atingi-lo, que não pode acusá-lo, que não pode feri-lo, que não pode ter algo contra esse indivíduo. Ele é um indivíduo irrepreensível. A segunda qualificação dele é que ele precisa ter uma sobriedade e correção moral. O líder, o obreiro espiritual, ele precisa ser prudente, um homem equilibrado. Você imagina um pastor recebendo uma pessoa totalmente desequilibrada. Ele precisa ter um fruto do Espírito, um conhecimento do Espírito Santo. Ele precisa ser equilibrado, porque ele vai absorver algo de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, que muitas vezes não está contente, não está feliz, está com o coração machucado, triste, e ele vai achar o pastor para poder descarregar tudo aquilo que está dentro dele. E essa correção moral, o pastor precisa ser um homem equilibrado, justo em seus negócios, comprar e pagar as suas dívidas, pagar as suas contas, acolhedor. Isso é retrato pelas expressões de um homem vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e por aí vai. E para terminar, ele é apto para ensinar. Todo pastor, todo bispo, todo episcopos, ele precisa conhecer a Escritura e apto para ensinar. O púlpito da igreja, ele é concedido aos pastores para ensinar o rebanho. Um dia eu vi um grande pregador ensinando, um grande teólogo pregando o evangelho. E ele disse em uma das suas frases que me marcou muito, ele disse assim: o dia que a igreja brasileira, olha só, o dia que a igreja brasileira entregar os púlpitos da sua igreja aos verdadeiros pastores, a igreja será diferente. A igreja vai alavancar poderosamente e não vai ter mais heresias e afrontas contra o evangelho. Guarde isso no seu coração. E você, pastor que me ouve, guarde isso. Precisamos urgentemente ter uma reforma em nossos púlpitos, reforma nos nossos altares, e use o púlpito da sua igreja. Não terceirize aquilo pela qual você foi chamado para fazer. Pregue o evangelho dentro e fora do templo. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente aula nesse domingo e que Deus te use poderosamente. Deus abençoe. Muito obrigado.